Eu vou falar com você agora sobre um transtorno muito sério. Às vezes ele é até confundido, sabe? Como outra coisa. Porque ele causa mudanças assim súbitas de humor. A pessoa está tranquila, de repente apresenta comportamento descontrolado. É a síndrome de borderline. Os indivíduos que sofrem com esse problema vivem numa linha limiar entre a euforia e a depressão. De acordo com especialistas, a doença atinge homens e mulheres, mas a maioria são do sexo feminino, tá? Mais mulheres. Várias celebridades do Brasil afirmam que estão sofrendo com a síndrome de borderline e teve até uma atriz famosa que separou do marido, depois voltou e o problema dela era exatamente borderline. Sobre o assunto eu vou conversar com o psiquiatra forense José Brasileiro, ele é médico do Hospital das Clínicas. Doutor José Brasileiro, boa tarde. Boa tarde, Cardinô, tudo bom? Olha, dá para identificar a síndrome de borderline? Quais seriam os sintomas, hein? Então, primeiramente é importante fazer uma diferenciação entre o que é o transtorno de personalidade borderline e o transtorno de humor bipolar, porque muitas pessoas confundem um com o outro, né? O transtorno de personalidade borderline é um transtorno de personalidade. Ele está atrelado ao longa história de vida, um padrão global, difuso, relacionado a uma questão de uma instabilidade afetiva, né? Um indivíduo que tem um afeto instável, ele oscila entre extremos afetivos, ele ama e odeia num período muito curto, ele tem um sentimento crônico de vazio, uma alteração relacionada à autoimagem prejudicada e algumas outras características, como impulsividade, autolesão, automutilação, tentativas de suicídio, tentativas de suicídio relacionadas a atos impulsivos, e nós temos todo esse padrão que vai se apresentando, né, do próprio transtorno. O transtorno, ele seria genético, né, um problema genético, ou alguma situação que pode ser o gatilho, pode ser o estopim? O transtorno ele é multifatorial. Nós temos um padrão genético, sim, né, uma alteração biológica. Nós temos uma alteração em algumas áreas do córtex pré-frontal, da amígdala, né, que são áreas cerebrais importantes, relacionadas ao controle de impulsos, ao controle dos afetos. E nós temos alterações nessa área, que são alterações de comprometimento genético, mas temos também alterações ambientais, o ambiente influenciando essa modificação genética, que é o que a gente chama de epigenética. E aí nós vamos ter situações gatilhos, conflitos, principalmente a relação de abuso e abandono na primeira infância, né, nos períodos mais primórdios da infância. A gente observa sempre um relato dessas pessoas de um sentimento de abandono e uma busca excessiva por esse afeto que é meio que sugado delas, né? Meio que elas sugam muito o afeto das pessoas porque ela tem esse sentimento crônico de vazio e elas acabam sugando esse afeto por causa disso. No caso do tratamento, até tem uma atriz agora que está em evidência porque ela separou do marido, teve criança recentemente, aí voltou agora para o marido e ela disse que estava em tratamento justamente da síndrome de borderline. Qual é o tratamento? Então, o tratamento é multidisciplinar, né? Você tem um tratamento com psicoterapias, existe uma psicoterapia que foi desenvolvida propriamente para trabalhar com esse tipo de paciente, que é a dialética comportamental, né? Ela foi desenvolvida por uma psiquiatra americana chamada Marsha Linehan, que trabalha especificamente com esse tipo de população, e nós também usamos algumas medicações para controlar alguns sintomas dessas pessoas, como a instabilidade afetiva
ou como a impulsividade, que são os sintomas que levam a algum grau de risco a esse paciente, né? Pra você ter ideia, eu tive pacientes já que tinham o hábito de ficar fazendo roleta russa, ultrapassar sinal vermelho, então o grau de exposição ao risco é muito grande. Ficar tendo relações sexuais com diversos parceiros sem proteção adequada, então age muito por impulso e um impulso desmedido. Então, é importante ter esse cuidado, né? Então, terapia é um ponto importante. Outro ponto importante é a medicação para controle dos impulsos e tentar estabilizar melhor essa instabilidade afetiva que ele se apresenta e tentar trabalhar o sentimento crônico de vazio também nesta terapia, né? São os principais pontos de tratamento. Doutor José Brasileiro, o senhor mencionou já na nossa entrevista aqui sobre a questão da confusão da síndrome de borderline com o transtorno bipolar. Como é que seria essa diferenciação de um problema e outro? Então, o transtorno de humor bipolar, ele é um transtorno de humor, ele não é um transtorno de personalidade, ele ocorre em episódios, você tem episódios de humor depressivo e episódios de humor eufórico ou disfórico. O transtorno de humor, esses episódios eles têm uma duração e eles comprometem outras funções que o transtorno de personalidade não compromete. O que pode ocorrer ocasionalmente é a comorbidade entre os dois estarem juntos. E o risco para o paciente aumenta consideravelmente. Você pode ter associação dos dois transtornos, e não é tão incomum. É muito comum a gente encontrar transtorno afetivo bipolar associado a transtorno de personalidade borderline, mas existe essa diferença. Um é um padrão de vida que acompanha o indivíduo durante toda a vida e o outro aparece em episódios e tem períodos intercrises. O bipolar ele tem intercrises onde ele está melhor, ele está estável. O borderline ele tem que lidar com essa situação diariamente. Então essa é a principal diferença. Ou seja, a síndrome de borderline a pessoa trata, com sessões, terapia, alguns medicamentos, mas parece que não tem cura, né, doutor? Então, isso é uma divergência na literatura. Alguns autores colocam que estabiliza ao longo do tempo e outros colocam que não. É uma divergência. Eu sou da linha do Gunderson, que é um autor americano que veio a falecer, que foi quem definiu o diagnóstico, que ele diz que com o passar do tempo os sintomas eles vão se estabilizando. Então, após a quarta, quinta década de vida, os sintomas vão estabilizando. O grande problema é lidar com essas condições até chegar a essa idade e muitas vezes, inclusive, você tem um alto grau de refratariedade ao tratamento, ou seja, mesmo fazendo terapia e uso de medicações, a resposta ainda é muito pequena. Então, nós temos essas questões que são relevantes. Doutor Zé Brasileiro, muito obrigado aí pela entrevista, pelas explicações, viu? Grato. Grato, estou à disposição aos telespectadores para tirar qualquer dúvida e um abraço, Cardinal. O Dia Internacional de Atenção à Gagueira. E, vez por outra, né, você tem uma pessoa na família, uma pessoa na sua rua que apresenta esse distúrbio. E é algo mais comum do que você possa imaginar, porque esse distúrbio da fala atinge 5% da população mundial. Sobre o assunto eu vou conversar com a fonoaudióloga Daniele Costa. Daniele, boa tarde. Boa tarde, Cardinô. Boa tarde ao telespectador. Eu vou logo perguntando uma situação aqui que muita gente quer saber. Tem cura? Veja, Cardinô, eu digo que a gagueira, ela pode ser, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor. Tem mais chance de melhoria. A cura é um termo que está muito ligado à questão de doença. E é bom a gente ressaltar, trazer esse conhecimento a quem está nos vendo, que a gagueira ela não é uma doença. Ela é uma condição de disfluência na fala, ela é um distúrbio de fala, ela não é uma doença. Então, é uma condição
que esse indivíduo que gagueja apresenta, e que a partir de um bom diagnóstico, de uma boa intervenção de um profissional adequado, ele vai ter melhoria e uma boa qualidade de vida. E, sendo um distúrbio, ela pode começar na infância, né? A mamãe e o papai já observam a situação da fala do menininho, da menininha, mas depois de adulto também pode acontecer, de repente, a pessoa apresentar gagueira? Pode sim. A gagueira, ela pode se apresentar as primeiras manifestações ainda na infância, e 75% dos casos se apresenta entre os 2 aos 4 anos de idade, no início, né, na primeira infância. Mas também pode ser adquirida já na vida adulta. O que acontece é o seguinte: quando ela é adquirida na infância, nós chamamos de gagueira do desenvolvimento. E já na vida adulta, ela pode ser adquirida a partir de um comprometimento do sistema nervoso central, né, que pode ser causado a partir de um AVC, ou de um acidente, ou de uma pancada, onde vai lesionar a região no cérebro e trazer isso como consequência. A questão emocional, por exemplo, um trauma, né? A pessoa leva um susto muito grande, passa por um evento traumático, pode provocar gagueira? Veja bem, cientificamente não é comprovado que a questão emocional seja um fator determinante para a gagueira. Mas com a vivência de atendimento, de conversa com pacientes, conhecendo a problemática das pessoas, eu acredito que o emocional, ele tem um fator determinante, ele tem um fator de grande influência, né? E aproveitando essa temática, essa conversa, a gente já deixa aqui o alerta para aquelas pessoas que, infelizmente, tem um costume, né, vem fazer brincadeiras ou piadas com os indivíduos que gaguejam, que sofrem com essa condição na fala, que não é legal e que isso só faz prejudicar o outro, né? A questão de dificuldade da fala. Então, não façam isso, que isso não é legal, isso só tende a acarretar mais problemáticas para aquela pessoa que vivencia com essa condição de fala. O Pernambuco tinha um político muito importante, chegou a ser presidente do Congresso, que tinha esse distúrbio. Agora, ele fez o tratamento, aí, da última vez que eu tive com ele, eu falei, mas impressionante, deputado, o senhor está falando fluente. Como é que é esse tratamento, hein? Veja bem, a questão do tratamento relacionado à gagueira, ele precisa ser pessoal, cada pessoa. Quando é o profissional fonoaudiólogo que recebe essas pessoas, é o profissional habilitado para tratar a gagueira. E quando nós recebemos uma demanda, um indivíduo que apresenta essa problemática, nós vamos fazer um estudo em cima daquele caso. Então, eu não posso dizer assim, olha, a gente faz isso, como uma receita de bolo. Porque o que funciona com um, talvez não seja o ideal para outra pessoa. Então, quando o assunto é relacionado ao tratamento, é indicado que o indivíduo que sinta dificuldade, ou a pessoa que convive próximo, se for uma criança, no caso, que leve essa pessoa para buscar ajuda, que esse profissional faça um estudo em cima daquela demanda, daquela necessidade. Nós, fonoaudiólogos, quando recebemos, nós fazemos uma etapa de anamnese, de avaliação e, por fim, o planejamento terapêutico, que é exatamente isso que eu estou acabando de explicar. É individual, cada um vai ter o seu. Cada caso é um caso, né? Obrigado pela entrevista, viu? Nada, até mais. Até mais. Vou falar sobre o Dia Mundial e Nacional da Osteoporose. Essa doença ocorre quando há um enfraquecimento da massa óssea e pode causar fraturas. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o ortopedista Diego Pires, ele que é membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia Regional Pernambuco. Doutor Diego Pires, boa tarde. Boa tarde, Cardinô. E boa tarde a todos que nos ouvem. Olha, quais são os sintomas perceptíveis da osteoporose para as pessoas que estão assistindo a gente aqui? Bom, a osteoporose, como o nome já fala, a osteo vem de osso e porose vem da porosidade. Então, significa dizer que a osteoporose, o osso fica mais fraco, ele tem uma predisposição maior à fratura. Então, a osteoporose é uma doença silenciosa.
É uma doença que geralmente é diagnosticada em estágios mais avançados. Por isso, a preocupação mundial, e hoje estamos aí também alertando a todos sobre isso. Jovens também podem sofrer com osteoporose? Jovem, crianças podem sofrer com osteoporose, principalmente quando tem deficiência do mineral, que é o mineral do cálcio, e aí causa o famoso raquitismo, tão conhecido aí também pela população pediátrica. Não é comum, porém pode acontecer. E tem como prevenir, doutor? Tem. Alguns alimentos ricos principalmente em cálcio, né? Peixes, a gema de ovo, alimentos também ricos em cálcio podem vir das vegetais, né? Principalmente aqueles vegetais mais verdes escuros, também são fonte de ricos em vitamina. E a exposição à pele à luz solar, que aí também vai predispor também a fabricação da vitamina chamada vitamina D, que a vitamina D ela serve justamente para aderir o cálcio ao osso. A osteoporose, ela tem alguma causa? Seria genética? Ou é a ausência da vitamina D que pode levar à calcificação? Cardinal, a gente pode separar a osteoporose em primária e osteoporose secundária. Como o nome já fala, secundária é secundária a algum evento. Então, aqueles pacientes que têm diabetes, aqueles pacientes que fazem uso crônico de corticoide, aqueles pacientes que têm um colesterol, triglicerídeo um pouco mais alterado, eles podem predispor e podem impedir também o equilíbrio homeostático que a gente fala entre a absorção e a fabricação do osso, causando o enfraquecimento ósseo e predispondo realmente a fraturas. A doença tem cura, doutor? A doença tem cura, o importante é realmente fazer o diagnóstico precoce. A gente alerta aquelas mulheres acima de 50 anos, principalmente quando já estão na fase da pós-menopausa, né? Menopausa é aquele último dia da menstruação, então naqueles pacientes, aquelas mulheres que já estão na fase da menopausa, é importante fazer a triagem, é importante fazer os exames, procurar um especialista para realmente fazer essa triagem e o diagnóstico assertivo da doença, e o tratamento geralmente é através de atividades físicas, da ingesta realmente aí mais importante do cálcio e de todos os seus derivados, né? Então vamos falar assim sobre a questão da prevenção, né? Atividade física, aquela atividade de resistência, né? Não precisa pegar no pesado, mas esse tipo de atividade de peso ajuda. Vitamina D, que seria a pessoa tomar sol, pode também suplementar, doutor? Pode também suplementar. A depender do caso, sim. Pode também suplementar, a depender do caso e da idade do paciente. E, no caso, vitamina D, o sol. É bom tomar um solzinho. Isso. O sol a gente alerta porque, geralmente, com a exposição da pele ao sol, né, ocorre a fabricação da vitamina D. Lembrando que evitar aqueles períodos do sol mais radiante, né, entre 10 e 4 horas da tarde, principalmente, para não ter eventos aí, principalmente de câncer de pele ou algum evento adverso com a exposição solar de forma inadequada. No caso da exposição solar, não é também passar o dia no sol, é pouquinho, acho que 20 minutos, 30, né? De 15 a 20 minutos, Cardinal, é o suficiente para a fabricação diária da vitamina D. Doutor, muito obrigado aí pelas observações, viu? Boa tarde. Eu que agradeço, Cardinal, à disposição. Boa tarde.